E aí, galera, preparados para um banho de conhecimento biológico? Hoje nós vamos falar do sistema excretor. Hoje ele é chamado de sistema urinário, tá? Então nós vamos falar de como que ocorre a filtragem do nosso sangue e a formação da urina, tá certo? Então vamos lá. O que a gente precisa entender sobre o nosso sistema excretor ou sistema urinário? Primeiro, é um sistema de homeostase, é um dos principais. O que é a homeostase? É o equilíbrio interno do nosso organismo, físico e químico, né? Então nós temos vários mecanismos para nos manter vivos. E aí a gente precisa estar em equilíbrio físico e químico. A parte química aqui tem muito a ver com a eliminação de excretas, né? Eliminação de substâncias que estejam em excesso. E isso nós temos aí no sistema urinário. Bom, o que a gente precisa entender? Basicamente, o que a gente vai excretar são substâncias nitrogenadas, ou seja, tem nitrogênio ali. E da onde vem esse nitrogênio, né? Então acompanha aqui comigo. Quando nós nos alimentamos, nós comemos proteína, as proteínas são feitas de aminoácidos, e é lógico que no interior das nossas células ocorre a degradação de alguns aminoácidos. Ácidos nucleicos também, né? Bases nitrogenadas, adenina, timina, citosina, guanina, uracila. Quando esses nucleotídeos também sofrem algum tipo de degradação no interior das células, o grupamento amina, o nitrogênio, ele é liberado na forma de amônia pela célula. Então, no primeiro momento, todos produzimos amônia, ok? Essa amônia ela é eliminada no nosso sistema circulatório. E aí é lógico, isso aqui é uma excreta, isso aqui é uma toxina. E ela precisa ser metabolizada. Alguns animais vão excretar diretamente amônia. Outros, como nós, mamíferos, vamos transformá-la em ureia, que é um pouco menos tóxica. Aves e répteis, que são ovíparos, vão excretar ácido úrico. Mas já vamos falar disso. Aqui agora, pessoal, a gente precisa entender o que acontece no nosso corpinho. Sistema excretor, aqui a gente está falando do humano, né? A amônia, pessoal, lá no fígado, vai passar por um ciclo chamado ciclo de ornitina. A amônia, ela vai ser associada ao gás carbônico e o fígado transforma isso em ureia. Olha a ureia aqui, ó. É isso que nós vamos ter como excreta principal na nossa urina. É lógico que dessa reação sobra aqui uma moléculazinha de água, né? Mas basicamente no fígado, olha o que eu estou falando, as células excretam amônia. Quando o sangue passa pelo fígado, o fígado pega a amônia com o gás carbônico e transforma em ureia. E é isso que o nosso rim vai filtrar e eliminar, tá certo? Mas não é isso que ocorre com todos os animais, pessoal. Dependendo do ambiente, da adaptabilidade, nós temos três tipos de excretas, né? Olha aqui embaixo, ó, nós temos a amônia, a ureia e o ácido úrico. E aqui também, da esquerda para a direita, está em ordem de toxicidade. A amônia é mais tóxica, a ureia menomale, né? E o ácido úrico ele é o menos tóxico aqui. E ele não é líquido, ele é sólido, em forma de cristais, tá? Então, o que acontece? Todo mundo aqui ó, vai metabolizar a proteína e as bases nitrogenadas e outros compostos que a gente acaba não comentando no ensino médio. Eles vão eliminar os resíduos, o grupamento amina, que na verdade vai formar amônia. Elimina isso para o sangue. O que acontece? Então, vamos lá. Animais aquáticos, tá? E a maioria dos invertebrados, eles têm uma grande disponibilidade de água no seu organismo, né? E aí eles se dão ao luxo de excretar diretamente amônia. Então esses animais eles vão precisar de muita água para a diluição dessa amônia, porque ela é muito tóxica. Então esses animais são chamados de animais amoniotélicos. Então os animais que excretam amônia são chamados de amoniotélicos. São os peixes ósseos, no grupo dos vertebrados, e a maioria dos invertebrados vão excretar amônia, tá? Bom, nós mamíferos,
Um sapo, anfíbio, na fase adulta... Ah, detalhe, anfíbio na fase larval excreta amônia. Na fase adulta ele sofre uma transformação, né? E o anfíbio ele vai excretar a ureia como nós. A ureia é para um animal que tem já que uma economia maior de água no seu organismo. Ele não pode se dar o luxo de ter tanta água para a diluição desse excreta. Então, eu tenho mamíferos, anfíbios, tubarões, porque eles são ovíparos, tá? Poucos peixes ósseos vão excretar a ureia, é aquele que eu falei no slide anterior. A amônia no fígado, ela é metabolizada com gás carbônico e transformada em ureia. Qual é a vantagem aqui? A vantagem é que a ureia é menos tóxica, ela pode ficar até um pouquinho maior de tempo circulando sem causar nenhum estrago nas células. E ela não necessita de tanta água assim para diluição, para excreção. Então os animais que vão excretar a ureia são chamados de ureotélicos, tá certo? Ureia. Bom, aves, répteis, tá? Os insetos, esses animais aqui, eles são ovíparos e são terrestres. Os ovíparos terrestres, imagine dentro de um ovo, uma ave se desenvolvendo, o embrião lá. Ela não tem tanta água assim disponível para excreção. Então eles metabolizam a amônia e transformam isso em ácido úrico. O ácido úrico, além de ser menos tóxico, o ácido úrico ele não requer de água para diluição. Exatamente pelo fato de ele ser sólido, na forma de cristais de ácido úrico, né? E aí, é lógico, esses animais são chamados de uricotélicos. Então, vamos lá? Eu tenho os animais amoniotélicos, ureotélicos e uricotélicos. Isto com relação aos excretas. Beleza? Bom, nosso sistema, o que importa aqui é o nosso humano, né? O nosso sistema urinário, ele é composto pelos rins, né? Nós temos 2 rins, sistema que nos propiciou pela simetria bilateral alguns órgãos em duplicata, tá certo? E aí nós temos do rim sai esse tubo muito fininho chamado ureter, coletando a urina, que vai ser armazenada na bexiga. E da bexiga pela uretra, ela é eliminada para o meio ambiente. Então nós temos rins, ureter, tá? Bexiga e a uretra. Beleza? Então, isso é o que nós temos de componentes do sistema urinário. Toda hora isso aqui está sendo filtrado, o sangue está chegando pela artéria, né? A artéria aorta sai, se ramifica na artéria renal, entrou, sai de volta aqui para o coração, a veia renal, levando aí sangue já filtrado. Tudo bem? Bueno, aqui a gente tem que casar com o nosso queridinho sistema circulatório. Se está chegando, ele está vindo do coração. Então, é sangue arterial. Ele está rico em oxigênio, porém está rico em toxinas. Ele precisa ser filtrado, né? E aí o oxigênio fica aqui, sai o sangue venoso. O sangue venoso está carregado de CO2, está voltando para o coração, lembra? E, porém, contudo, não obstante, ele já foi filtrado. Então já é um sangue que já não tem tanto excreta assim. Tem que tomar cuidado com essa logística, tá certo? Na hora da análise do sistema circulatório, associado aí aos outros sistemas, como respiratório, excretório e por aí vai, tá certo? Bueno, o que eu tenho aqui no rim? Pessoal, no rim eu vou ter aí vários compostos que vão filtrar o sangue e vão formar a urina, né? A urina, grande parte dela é água mesmo, né? Grande parte dela é água. 2% é a ureia, que a gente falou lá. Então, não é tanta coisa assim. Só 2%. E detalhe, a ureia ela é incolor, tá, gente? O que dá aquela cor amarelada, às vezes, quando a urina está muito concentrada, é uma substância que é fruto da degradação de hemácias velhas pelo fígado, chamada urobilina. A urobilina que dá aquela coloração meio amarelada à urina, tá? 3% aqui do que falta é o que a gente tem de excesso. Então, excesso de sais, né, tipo fosfato, cálcio, creatina, que é fruto da degradação aí das mitocôndrias, né? O ácido úrico e a amônia, que pode ter ali um pouquinho, tá certo?
Então, basicamente, os 3% aqui são sais minerais e um ou outro excreta. E o pH ele é levemente ácido, varia entre 5,5 e 7. Aí depende do seu organismo. Quanto mais proteína você come, mais ácida é a sua urina. Quanto menos proteína, mais puxando aqui para o 7. O que não pode estar fora desses parâmetros, tá? Porque aí denota algum tipo de problema renal. Tá joia? Bom, o que é um rim, pessoal? Um rim é um órgão, tá? Mais ou menos do tamanho da palma da sua mão. Ele tem essa parte aqui, ó, interna, que vai ser formado basicamente por unidades filtrantes chamadas de néfrons, tá? Então aqui, ó, nessa parte mais vermelha aqui, onde eu tenho a medula, né, que a gente chama, medula, lembra, é a parte mais interna e a parte externa é o córtex. Aqui eu vou ter unidades filtrantes chamadas de néfrons. Já vamos, né, falar bastante do néfron. Então chega uma artéria renal, a artéria ela vai se ramificar em capilares para ter a filtragem, e aí sai o sangue venoso pela veia renal. Toda a urina feita aqui, ó, pelos néfrons, né, fruto da filtragem do sangue, vai desembocar nessa região oca aqui, ó, tá? Essa região oca, ela vai ter a ligação com o ureter, como já vimos no slide anterior. Então daqui sai a urina já feitinha, tá bom? Quando dá cálculo renal, pedra nos rins, normalmente é nessa região aqui, ó, que começa a se formar pequenos cristais, ou porque você toma pouca água e tem pouco fluxo de água aqui, né, nesta região, pouca urina, ou quando você tem uma alimentação muito rica em sais minerais. Então tende a se acumular aqui, ó, cristais. Esses cristais acabam formando pedras e às vezes formam cálculo, pedra um pouquinho grande. Então ela tem que sair por aqui, ó. Isso é que dói, né? Porque esse tubinho aqui, o ureter, ela é mais ou menos da espessura daquele tubinho de tinta que vai dentro de uma caneta, tá? Então o ureter é muito estreito, né? Se tiver uma pedra maior que meio milímetro aqui, ó, ela já vai raspar aqui na parede, já vai doer muito, né? Quem já teve cálculo renal sabe a dor que é, né? Bom, é lógico que a gente precisa tomar muita água sempre, estar sempre hidratado, para a gente facilitar o processo de limpeza do nosso sangue, né? A gente tem que sempre tomar água para também não acumular esses cristais, beleza? Bom, aqui eu vou ter alguns hormônios que vão atuar, principalmente o antidiurético, né? E os mineralocorticoides, como a aldosterona, que vão controlar aí a nossa homeostase na hora da filtragem do sangue. Mas eu vou falar isso mais para frente, tá joia? Bom, o que a gente precisa conhecer? Precisa conhecer o néfron, tá? A unidade filtrante. Cada rim tem mais ou menos 1 milhão de néfrons. Olha que coisa, né? Cada rim, nós temos 2, né? Então, em média, aí, a gente vai encontrar no organismo humano mais ou menos 1 milhão de néfron por rim, tá certo? Vamos conhecer, então, agora o néfron? Então, a gente precisa conhecer o rim por dentro, né? Onde nós vamos ter, como eu falei, a unidade filtrante chamada néfron. Olha, isto aqui é um néfron, essa parte amarela aqui, ó, tá? Isso aqui é um sistema tubular, onde o sangue vai ter contato com essa cápsula, né? E vai ocorrer a filtragem. Bueno, não preciso nem falar que toda essa região aqui, ó, é preenchida por uma mais grande vascularização capilar, né? O rim é altamente vascularizado e eu vou ter associado essa unidade filtrante aqui, que é um néfron, tá? Então, isso é um néfron. A gente vai conhecer, lógico, com muito detalhe agora, para a gente entender como, a partir do momento que o sangue entra em um néfron, como que ocorre a filtragem e a formação da urina. Então, aqui, ó, tudo que está em amarelado são o sistema tubular, né, do néfron. E aqui eu vou ter os tubos coletores que vão coletando ao longo do rim, né, dessa parte aí do rim, vários néfrons vão se embocando aqui no ducto coletor a urina feita, tá?
Bom, o segredo é essa cápsula aqui, ó, chamada de cápsula renal. Antigamente era chamado de... Bom, vamos colocar os nomes aos poucos, tá? Aqui é onde o sangue vai entrar. Então, vamos conhecer primeiro essa cápsula aqui, ó, onde eu vou ter a entrada de um capilar com sangue, chamada de arteríola aferente. Ela vai afetar o rim, né? Legal. E a saída por este capilar, né? Mesmo capilar, que é a eferente, né? Já efetuou aí o trabalho de filtragem. Então, a filtragem vai acontecer dentro dessa cápsula aqui, pessoal. E é isso que a gente precisa, num primeiro momento, conhecer. Bom, quando você pega, então, aqui, ó, esta é a cápsula. Antigamente era chamada de cápsula de Bowman, tá? E como eu já falei em outras aulas, o pessoal está substituindo nomes próprios por nomes mais científicos, né? Hoje é chamado de cápsula renal. Coloquei aqui negrito para ficar mais fixado aí na mente de vocês. Se tiver um exercício muito antigo, vai aparecer lá a cápsula de Bowman. Mas hoje é chamado de cápsula renal. Então isso aqui, ó, é aquela cápsula do néfron. Então, ó, essa cápsula aqui, ó. Isso aqui é a cápsula do néfron, onde o sangue vai chegar para ser filtrado. Então, onde ocorre a filtração do sangue? Ocorre dentro da cápsula renal. Olha que interessante aqui, ó. Nós temos os capilares. Quando o sangue chega, ele chega por uma arteríola, né, um capilar muito pequeno, com sangue arterial. Aferente está chegando, vai afetar aqui. Bom, o que vai acontecer? Olha a ramificação que essa arteríola vai sofrer aqui dentro. É para aumentar o tempo de permanência do sangue dentro da cápsula, para dar tempo de filtragem. Glomérulo renal é o nome desse enovelado, essa ramificação que essa arteríola vai sofrer aqui dentro. Com a pressão sanguínea, você vai ter aqui a saída de plasma para dentro da cápsula. Só que esse plasma, ele arrasta com ele tudo que é solúvel ali em água. Então vai sair aminoácidos, alguns monossacarídeos, né, sais, ureia, amônia, tudo que tiver diluído no sangue vai sair do capilar e vai ficar aqui dentro. Ele é chamado de filtrado glomerular, tá? Então esse líquido que é plasma com minerais é chamado de filtrado glomerular. E o sangue sai, né? O sangue sai pela arteríola eferente, porém já sai mais limpo, né? Ou seja, já foi parcialmente aí esse sangue filtrado. Então a filtragem do sangue ocorre objetivamente dentro da cápsula renal. E o glomérulo, esse enovelado aqui, ó, essa ramificação da arteríola, é para aumentar a permanência do nosso queridinho sangue aqui dentro. Para dar tempo de ocorrer a saída de parte do plasma. É lógico que não é todo o plasma, né? Mas grande parte do plasma, tá bom? Detalhe aqui. Quanto maior a pressão arterial de um indivíduo, maior a saída de plasma, mais urina ele vai produzir. Então, quem é hipertenso aí tende a produzir um pouco mais de urina do que uma pessoa normal. Por isso que é uma forma de a gente regular a nossa pressão. Por quê? Aumentou a sua pressão, você vai eliminar mais líquidos, tende a diminuir a força sobre a área ali nos vasos sanguíneos. E aí diminui a pressão. É uma homeostase aí ligada à hipertensão. Tá joia? Esse filtrado ele vai passar agora por um sistema tubular. Então, voltando lá. Está aqui a cápsula, né? Ocorreu a filtragem, formou-se o filtrado glomerular. Agora ele vai passar por um sistema, esse filtrado, por um sistema tubular, ó. Tá? E até no finalzinho aqui já ter a urina sendo feita. E é esse processo que nós vamos agora visualizar e entender. Detalhe aqui, ó. A aferente entra, sai o sangue, ó, na eferente, porém o sangue não volta direto para o coração, não, ó. Olha o que acontece. O sangue fica ao redor aqui, ó, desse sistema tubular aqui do néfron, nos túbulos do néfron. Por quê? Lembra que eu falei que no filtrado sai
aminoácidos, glicose, sais minerais, né, do sistema circulatório. E isso tudo é importante, né? Então o sangue ele vai pegar de volta grande parte da água, dos sais, de materiais orgânicos que são ainda úteis para o nosso metabolismo. A gente não pode se dar o luxo de ficar eliminando, por exemplo, aminoácidos na urina. A gente não pode se dar o luxo de eliminar monossacarídeos como a glicose, né? Obviamente que um diabético vai ter glicose, mas aí é um caso anormal. Estou falando de uma pessoa saudável. Na natureza, os animais, eles lutam muito para conseguir nutrientes. E ele não pode se dar o luxo de ficar eliminando isso na urina, tá? Então, a partir do momento que ocorre a filtragem, vai acontecer aqui ó, um caminho por esses túbulos do filtrado, onde ele vai ser ainda trabalhado, vai ter um processo aqui para a formação da urina. Vamos lá? Bueno, olha aqui o esqueminha básico de um néfron. Cápsula renal, o glomérulo renal, tá? Onde vai acontecer aqui o nosso queridinha filtragem. Arteríola aferente e eferente. A eferente sai, mas fica aqui perto, né, dos túbulos para que ocorra a reabsorção de grande parte do que a gente precisa e não pode se dar o luxo de eliminar. Esse primeiro aqui, ó, essa primeira região é chamada de túbulo contorcido proximal. Proximal da onde? Da cápsula. Aqui vai ter reabsorção de soluto, que é útil para o nosso organismo, por transporte ativo, né? Então sai daqui solutos. Então volta aminoácidos, volta glicose, volta grande parte dos sais minerais, né? Tudo que a gente precisa ainda para o nosso organismo, ele é devolvido aqui para o sangue. É lógico que isso aqui é uma membrana seletiva. Excretas não conseguem voltar, tá? Então é uma membrana seletiva, não deixando a ureia, a amônia, essas coisas voltarem para o sangue. E aí o que acontece? Quando passa o filtrado pelo nosso queridinho túbulo contorcido proximal, ó, imagine, eu estou tirando soluto. Então é lógico que a concentração vai diminuir bastante desse filtrado quando chega nessa alça aqui, ó. Essa alça, antigamente era chamada de alça de Henle, tá? Hoje é chamada de alça néfrica. Começa a ter reabsorção de água por osmose, ó, do menos para o mais concentrado. O mais aqui seria o sangue. Então aqui, ó, nessa alça começa a ter reabsorção passiva de água. Tá joia? Começa. Vai continuar até aqui no ducto coletor. Logicamente, se você estiver desidratado, entra na jogada o hormônio antidiurético. Ele facilita, principalmente aqui, a reabsorção de água. Por quê? Porque você está desidratado. Então, se você vai urinar e a urina está bem amarelinha, é sinal que ela está muito concentrada. Sinal de que você está desidratado. Por quê? Você reabsorveu muita água do sistema. E aí você precisa beber mais água, né? Você precisa hidratar. É aquilo que nós vimos no sistema endócrino, né? Quando você está desidratado, o seu hipotálamo percebe e faz com que a hipófise libere o antidiurético. Ele vai atuar aqui, ó, principalmente no ducto coletor, fazendo com que você reabsorva muita água. É um sistema de homeostase, mais uma vez. Bom, começa a reabsorção de água a partir da alça de Henle. E essa região aqui, depois da alça, é chamada de túbulo contorcido distal, distante da cápsula. E aqui ocorre o quê? Continua a reabsorção de água. E aqui nós vamos ter a absorção de alguns excretas, como íons H+, e amônia que escapou daqui, ó, da filtragem. Então aqui ainda tem eliminação ativa, por transporte ativo de alguns excretas, tá? É lógico que ao longo do percurso a gente vai ter também os mineralocorticoides, principalmente a aldosterona e a angiotensina, que vai promover a reabsorção ou não de sódio, principalmente aqui no túbulo proximal. Se você tiver com pressão alta ou muito sódio, né, você vai aumentar a eliminação. Se você tiver com pouco sódio, a aldosterona vai promover a máxima reabsorção de sódio aqui. Sódio é muito importante, né? Não pode faltar. Bom, o que chega aqui nesse ducto coletor, que vai coletando, né, ao longo de todos os néfrons, a urina já feita, pessoal. Então, quando chega aqui, ó, o que eu tenho é a urina. Então, o glomérulo,
ocorreu lá a filtragem, formou-se o filtrado glomerular. Conforme o filtrado vai percorrendo os túbulos do néfron, vai ocorrendo esse processo de reabsorção. O que fica ali dentro é ureia. A água para diluição é óbvio, né? Sais que tiverem excesso. Se for um diabético, vai ter a glicose, porque a gente tem muita glicose no sangue, né? Em um diabético, e ele chega a passar ali na reabsorção, passa ali glicose. Então é uma forma de você detectar se a pessoa é diabética analisando a urina, né? Se tiver glicose, ele é diabético. Tá bom? Então é isso, pessoal. Esse é o processo de formação da nossa urina. E é um processo muito importante aí na nossa homeostase, que é o equilíbrio, né? Sistemas de equilíbrio que nós temos aí no nosso organismo. Tá bom? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham, né, entendido. Vão assistindo, pausando, para a gente poder sim, depois tirar as dúvidas. Tá ok? Beijinho no coração. Até mais.